Boa noite, irmãos. Fiquei animado quando os vi. Véspera de feriado, né? Um grupo de jovens e adolescentes saindo para retiro bem agora. E não só eles, né? Tem um grupo também de pessoas da igreja que se movimentam para ajudá-los. Fiquei animado quando os vi aqui, né? Um grupo bom, né? Para a gente discutir um pouco esse assunto aqui nessa noite. Vamos fazer a leitura desse texto, Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, e nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse tema que a gente tem discorrido, né? Homem, pecado e salvação. Estamos na fase do pecado agora, né? Estamos conversando sobre pecado, é isso que nós vamos discutir um pouco hoje aqui. Efésios 2, de 1 a 3, se você puder abrir a sua Bíblia lá e acompanhar, Efésios 2, de 1 a 3, eu vou ler na versão da NVI, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Sabe que uma questão que aparece muito em alguns círculos cristãos, às vezes em concílio de pastores, né? Também aparece isso. Mas essa questão, né? O ser humano é pecador porque peca ou peca porque é pecador, né? O que faz do ser humano um pecador? Essa que é a questão. O ser humano, ele é pecador por suas ações, aquilo que a gente faz, é por isso que nós somos pecadores, ou o ser humano é pecador por causa da sua natureza pecaminosa, né? A inclinação que ele tem para o pecado. E obviamente com isso há de se pensar o que condena o ser humano, né? O ser humano é condenado por suas ações ou ele é condenado por sua natureza, né? A ira de Deus está em cima do quê, né? Em cima das ações ou em cima da natureza. Com isso, então, nós vamos fazer uma transição entre duas dimensões do pecado. Nós já falamos dessas duas dimensões, mas tocamos mais na primeira do que na segunda. Uma dimensão do pecado é o chamado pecado original, que diz respeito àquela natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Nós não temos uma relação física com o chamado pecado original, ou seja, eu não fiz aquilo. Eu não estava lá no jardim do Éden, você não estava também, né? Não fomos nós que desobedecemos a Deus lá, não fomos nós que tocamos naquele fruto, que pegamos, comemos, né? E deixamos de atender uma ordem de Deus. Adão teve esse contato físico com esse pecado, e nós herdamos essa inclinação. Lembra que nós já vimos aqui que Adão ele foi criado com uma natureza humana que incluía essa capacidade de se reproduzir, e a natureza dele pecou, e essa inclinação então para o pecado, ela passou para todos nós, de forma que o jeito que nós temos hoje de viver e de encarar a vida e o pecado é um desdobramento dessa potencialidade daquela natureza humana que Adão tinha e que caiu, né? Entenda assim, que nós não somos meramente estimulados a pecar porque o Adão pecou. Tipo assim, a gente olha para Adão e fala assim, se Adão, o primeiro homem, pecou, que conversava com Deus, por que eu também não peco? Não é só isso. Não é uma questão assim de você olhar para alguém do passado que conversava com Deus e pecava, então a gente se acha no direito de pecar. É muito mais que isso. Na verdade, nós herdamos dele, do Adão, uma natureza envenenada. E essa natureza envenenada
faz com que o ser humano peque. Então é isso que a gente chama de pecado original, é aquilo que está na gente, ainda que a gente não tenha consciência disso. É a criança, o bebê, né, que tem as suas manias, o seu jeito egoísta de lidar com a vida, sem que ela fale nada, sem que ela compreenda nada, mas ela quer manipular os pais, ela quer chorar, ela quer as coisas na hora que ela quer. Essa inclinação ao pecado, todos nós nascemos com isso. Então esse é o pecado original, essa é uma dimensão do pecado, o chamado pecado original. Uma outra dimensão é o chamado pecado pessoal, também chamado nos livros de teologia de pecado real, ou pecado atual, né? Diferente daquele original. São todos os pecados que o homem comete por ação, por palavra ou pensamento. Por causa daquela natureza corrompida que nós herdamos, o pecado se torna inevitável, né? No sentido de que nenhum ser humano, por ter essa natureza pecaminosa, vai passar pela vida sem pecar. Não vai, né? Todo ser humano vai pecar. Nesse sentido, o pecado ele é inevitável. O ser humano, ele peca, ele tem que pecar, não é? Porque é a natureza humana que ele tem, que é o pecado original, está nele, tem uma marca de Adão nele, ele é envenenado, ele é inclinado para isso, né? Por mais que ele se esforce, ele vai pecar, não é? Exceção, obviamente, de Jesus, que é uma outra história, né? Que Jesus passou pela vida humana, todavia sem pecado. Mas depois, quando a gente falar da salvação, a gente aprofunda um pouco mais nisso. Então, fazendo essa distinção entre o chamado pecado original e pecado real, ou pessoal ou atual, algumas afirmações, elas são relevantes nesse contexto, né? A primeira afirmação que eu queria que a gente pensasse aqui nessa noite é que o ser humano, ele não é produto do ambiente em que ele vive ou do ambiente que ele é formado. Porque muitos vão dizer isso, vão explicar os comportamentos humanos por causa do ambiente. É aonde a pessoa foi criada, é a maneira como ela foi formada. Então isso explica comportamentos errados das pessoas. Mas veja, por exemplo, Provérbios 4, 23, que é muito conhecido, diz assim na versão da NVI: acima de tudo guarde o coração. Lembra do texto? Porque dele depende toda a sua vida, né? As versões mais antigas diziam assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que o texto está dizendo é que o ser humano precisa proteger o coração, porque do coração saem as coisas, né? E é interessante porque a palavra guardar na língua hebraica, quando foi escrito, essa palavra guardar é a ideia de um policiamento militar. Cabe a cada um de nós guardar o coração. E por coração aqui é um termo bastante abrangente, significa o homem interior, inclui a mente, inclui as emoções, a vontade, né? Então o que o provérbio está sugerindo é que nós precisamos guardar o nosso coração, porque é de lá que sai, não é do ambiente onde a gente vive, não importa o ambiente. Existe um coração que é corrompido, que é pecaminoso, e é isso que faz o ser humano pecar, né? Saem coisas perigosas do coração do homem. É isso que o texto sugere. É bom colocar um guarda lá, né? Antes de pensar em vencer algumas práticas que nós temos, precisamos pensar em vencer o nosso próprio coração, porque é daqui que saem as coisas, né? Onde a gente decide as coisas. Um outro texto é Mateus 12, 33 e 37, quando Jesus está dizendo, e ele diz assim no versículo 33: considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Então Jesus também está dizendo que o ser humano, ele tem uma certa maldade já na sua natureza, não é produto do ambiente, né? O fruto de uma árvore revela que tipo de árvore ela é. A árvore tem uma natureza, boa ou corrupta, né? E Jesus está dizendo que tem árvore ruim,
né? Ela é má, ela vai dar frutos ruins. Então, a árvore, ela é igual ao seu fruto, né? Dependendo do que a árvore ela é em sua natureza, é o fruto que ela vai dar. Se você plantar na sua casa um pé de abacate, não vai nascer laranja, vai nascer abacate, né? Não adianta esperar que de um pé de abacate vai nascer outra coisa a não ser o abacate, porque a natureza é isto, né? Vai nascer isso aí, né? Você não pode plantar uma roseira na sua casa esperando que ela vai dar algum tipo de fruto, porque ela não dá fruto. Roseira dá uma rosa, né? Uma flor, mas não é um fruto, não existe fruto nela, porque é a natureza dela. Então, a Bíblia é muito clara em mostrar que o ser humano tem uma natureza. Outro texto interessante é Marcos 7, 21 a 23, que diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, mostrando que o homem não é fruto de um ambiente, não tem a ver com a formação dele, tem a ver com o coração dele. O homem tem uma natureza impura. A ideia-chave nessa declaração é que existe uma progressão lógica e cronológica que explica o pecado, né? O pecado, ele vem do interior da pessoa, começa nos pensamentos dela e vão se tornar ações pecaminosas, né? Dificilmente um pecado ele começa na ação, a fonte dele não é isso. A fonte do pecado geralmente é o coração, essa natureza corrupta que o ser humano tem. É de lá que vem, e aí vai se transformar numa ação, que pode ser uma palavra, por exemplo, né? Mas sempre vai começar de dentro para fora. Então, essa afirmação é importante. Entender que o ser humano não é produto de um ambiente. Porque muita gente fica tentando explicar o pecado a partir do lugar onde foi criado, sabe? A gente vê isso com frequência na televisão, por exemplo, né? Quando alguém vai entrevistar alguém que roubou. E aí diz assim: por que você rouba? Ele diz assim: eu sou de uma família pobre, eu não tenho nada na vida. Então ele tenta explicar que ele está fazendo isso para do ambiente onde ele vive, onde ele foi formado. Só que se todo pobre fosse roubar, a gente estava perdido, né? Há pobres que não roubam, né? Outro dia eu estava subindo a avenida ali da Saudade, aí parei no semáforo, e veio um rapaz muito simpático, umas revistinhas para colorir, e me deu duas assim, e lá estava escrito que era para colaborar com R$2 e tudo mais. Eu achei assim, ele está tentando fazer um trabalho justo, honesto. Aí quando ele voltou para o carro, eu peguei 2 moedinhas de R$1 que tinha no carro, e falei assim: eu só quero te ajudar, né? Toma os R$2. Eu falei assim: você não quer a revista? Eu falei: não, eu não tenho, é um negócio para colorir, é para criança. Eu falei: não tem criança em casa, né? Pode vender para outra pessoa, mas eu quero te ajudar, porque me motiva a ajudar alguém assim, puxa, é pobre, né? Por isso que está ali, não estaria ali, mas está tentando fazer uma coisa honestamente, né? Ele não está ali só pedindo dinheiro, ele não está ali só tentando roubar alguma coisa ou te ameaçar, mas ele está tentando fazer um trabalho honesto. Então é importante entender isso. As pessoas não cometem pecados por causa do ambiente onde elas vivem. O ambiente não pode explicar o nosso pecado. O nosso pecado tem a ver com a nossa natureza humana. Há pessoas que não sabem lidar com essa natureza, são inclinadas ao pecado e acabam cometendo pecados horrorosos, inclusive, né? Como a gente vê na mídia por aí. Uma outra afirmação importante é que a natureza do ser humano, ela não é neutra e muito menos boa, porque há daqueles que vão dizer assim: não, o ser humano ele tem uma natureza neutra, tipo assim, ele nasceu uma folha em branco, e aí dependendo de como que ele vive, dependendo de como as pessoas lidaram com essa pessoa, escreveu lá. E aí pode escrever coisa boa, escrever coisa ruim. Só que o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que realmente a natureza do ser humano é neutra.
é boa, né? Alguns textos estão ali, não sei se dá para você anotar pelo menos as referências aí, mas um dos textos é Gênesis capítulo 6, verso 5. Isso é pré-dilúvio, né? Antes do dilúvio. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Isso antes do dilúvio, presta atenção. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O hebraico é muito enfático aqui, né? Essa segunda parte, eu não sei como é que está na versão que você tem na sua Bíblia e na sua mão, mas quando essa versão que eu li, que é a NVI, diz assim: toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O hebraico é muito enfático, diz que só exclusivamente mal o tempo todo. Literalmente é isso que diz, né? Deus viu, antes do dilúvio, que o ser humano, o que ele fazia era só exclusivamente mal o tempo todo. Essa é a constatação divina. Então nós precisamos entender que a natureza do ser humano não é neutra. A natureza do ser humano é de fato inclinada para o mal. Essa é a natureza do ser humano. O ser humano, se ele não fizer algum esforço, se ele não tiver uma ajuda divina, se ele não tiver meios de corrigi-lo, ele é inclinado para o mal. É isso que os pais de crianças pequenas têm que entender. E isso é o que o Brasil não entende, né? Quando o Brasil coloca leis que às vezes vão inibir os pais de corrigir os filhos, por exemplo, o mal que está fazendo é muito maior do que evitar violência no lar. Está fazendo um mal muito grande, porque isso é uma falta de compreensão, que se uma criança não for corrigida, ela vai ser uma pessoa má. Ela vai ser, porque ela tem uma inclinação para isso, né? Lembra que eu já ilustrei aqui outras vezes, que o ser humano é como um porco, por exemplo. O porco, você pode dar banho nele, pode passar perfume nele, pode botar lacinho no pescoço dele. Só que se você soltá-lo, ele vai para a lama. Porque a natureza dele é a lama. Ele vai para lá, ele gosta disso, se revolver na lama. Ele se refresca com isso, inclusive, né? Ele vê uma pocinha de lama, ele vai lá. Mas você pode pegar, dar banho, esfregar, passar perfume, botar lacinho. Meu porquinho cheiroso. Uma hora que você soltar, ele vai. Ou, como eu já ilustrei aqui também, é como urubu, não é? Urubu você pode pegar assim uma carne fresquinha, uma picanha, sabe? Aquela coisa top, fresca, e põe perto dele. Ele não come. Mas a hora que começar a apodrecer, que aquilo começar a cheirar mal, ele vai lá. Aí ele come. Por quê? Porque a natureza do urubu é para as coisas podres. Ele é atraído por coisas podres, não é? Toda vez que você vê um urubu, né, urubus girando, fala, tem alguma coisa podre por aqui. Tem um mau cheiro. E às vezes ele se assenta em algum lugar e fica esperando apodrecer um pouquinho mais, que ainda não é hora dele ir lá e comer, porque ele gosta do negócio podre. Então, da mesma sorte, o ser humano, ele tem essa inclinação, o seu coração é inclinado para coisas podres. Se a gente não tiver algum tipo de esforço, uma ajuda divina, gente que nos corrige, a nossa inclinação é sempre para o mal, né? Se você pensa assim, não, mas eu me vejo como uma pessoa boa, eu tenho uma inclinação boa. Você deve ter uma inclinação boa porque os seus pais te ajudaram muito, porque você já tomou umas cabeçadas na vida, não é? É por causa disso, porque você já amadureceu. Mas a sua inclinação natural é para fazer a coisa errada, não é? Por isso que
muitas pessoas tendo oportunidade, por exemplo, de corrupção, de ganhar um lucro fácil, ela entra. Por quê? Porque é uma inclinação, né? A gente tem essa inclinação. O Salmo 51, versículo 5 também, sei que sou, Davi dizendo, né? Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi estava dizendo que desde que ele nasceu literalmente fora do caminho, né? Numa condição de culpa. Eu sou culpado, eu nasci no pecado, né? Eu nasci torto. Não tem uma musiquinha infantil que a gente canta assim, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, né? Sua vida era torta. Porque todos nós nascemos tortos. E aí em algum momento, a música vai dizer isso, né? Que Jesus é que endireita a vida da gente. Nós precisamos dele para endireitar. Porque a tendência do homem é uma inclinação para o pecado. Jeremias 17, 9... O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É interessante que esse texto, ele fala que o coração é enganoso, e a segunda palavra usada aí, essa ideia de que não tem cura, não tem como curar o coração, porque o coração, ele é perverso. Ele tem uma perversão, é uma doença incurável, né? E é por isso que quando você lê os evangelhos, você percebe que muitas vezes Jesus trata o pecado como se fosse uma doença precisa ser curada, né? A pessoa está voltada para o pecado porque ela está doente, ela precisa ser curada daquilo, né? Efésios 2, de 1 a 3, que nós lemos no início, daqui da reflexão aqui, diz que nós estamos mortos nos delitos e pecados, né? A palavra morto é uma forma de expressão do fato de que o ser humano não pode fazer nada sozinho para sair da situação. Ele está morto, né? Ele precisa de socorro. É uma descrição dessa natureza de pecado que o homem tem. Então, a Bíblia, ela deixa bastante claro que o homem é pecador por natureza. Ele não é bom. Não há uma natureza neutra, né? O ser humano não é neutro nesse sentido. Ele não é bom. Sempre a Bíblia diz que o ser humano tem uma natureza pecaminosa, carente de Deus e da graça de Deus, né? Senão ele não consegue de fato fazer nada que seja bom. Uma pergunta a se responder é até que ponto a natureza humana ela é corrupta, né? Quais aspectos foram afetados, afinal de contas? Biblicamente, nós temos, na mente do ser humano houve um prejuízo. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem não consegue entender, né? É por isso que muitas vezes a gente está conversando com alguém e diz assim: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada da Bíblia. Por que não entende nada? Porque é um homem natural, é uma mente simplesmente atacada pelo pecado, envenenada pelo pecado, não consegue entender. Ele precisa da ajuda de Deus para isso, né? Ele não consegue discernir as coisas de Deus, ele toma decisão errada, ele faz sempre besteira, bate a cabeça. Por quê? Porque ele é incapaz, ele não tem essa capacidade, porque lhe falta esse Espírito de Deus nele, por isso que ele não consegue aceitar as coisas do Espírito de Deus. Então, na mente o ser humano foi afetado, também na vontade, né? Isaías 30, versículo 9, diz assim: pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isaías está dizendo assim que o ser humano, o povo de Israel, no caso lá, não estava disposto, né? Não quer, não tem vontade de fazer alguma coisa para Deus. Falta a vontade, né? Por isso que quanto mais distante a pessoa fica de Deus, menos vontade ela tem pelas coisas de Deus.
Porque a natureza pecaminosa empurra para isso, ela prejudicou a vontade da pessoa. A pessoa não tem vontade. A vontade dela é sempre por coisas ruins, ela não tem vontade por coisas boas. Então, o pecado afetou também a vontade das pessoas. E também houve um prejuízo nas emoções, né? João 3,19 diz que o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram, é a ideia de que eles se perderam nas suas emoções, amou a coisa errada, não é? Foi prejudicado na maneira de interpretar suas emoções, e isso foi manifestado nas suas obras. Então nós temos evidência na Bíblia a favor da corrupção total do ser humano, né? O ser humano foi atingido em sua totalidade, ele é corrupto em sua totalidade, né? Nenhum aspecto dele ficou sem dano por causa da queda. A mente, as emoções, a vontade, juntas sofreram essas consequências do pecado. Mas a pergunta ainda é: qual é a gravidade da sua situação, né, como ser humano, né? É muito grave, né? Essa que é a pergunta que a gente faz para o médico às vezes, né? Você vai no médico e fala: doutor, é muito grave, porque o médico vai lá, faz exame, te mostra tudo e tal, te fala como é que você está, e você diz assim: mas doutor, é muito grave, né? Então qual é a gravidade dessa situação? Jeremias 13, 23 diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele, a cor da sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. É grave a situação? É muito grave, né? É gravíssima. Porque o que Deus está dizendo é: se uma pessoa não consegue mudar a cor de pele dela, está dizendo que uma pessoa que está acostumada a praticar o pecado também não consegue mudar isto por ela sozinha. Por quê? Porque ela tem uma natureza má. Ela não tem essa capacidade de mudar a sua natureza. Não tem como, né? Ela precisa de uma ação divina na vida dela. Ela sozinha não é capaz de fazer isso, né? Em João 6,44, que está ali também, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus diz que ninguém pode. Significa que a pessoa por si só, ela é incapaz. Deus tem que trazê-la, entendeu? Se Deus não for buscar, a pessoa não vem, né? Por isso que a gente fala que ninguém vem a Deus sozinha. Se ela chega até Deus, é porque Deus já foi chamá-la em algum momento. Porque o ser humano é totalmente depravado. Ele não tem essa inclinação, essa busca por Deus, né? Ele sabe que precisa, mas ele não tem forças para isso. Como Paulo diz em Romanos 6,16, a pessoa é escrava do pecado, ela está escravizada. Então esse processo, né, da pessoa deixar de ser escrava do pecado para ser serva de Deus, é uma dinâmica muito profunda, que às vezes nós já passamos por isso e sequer valorizamos, né? A gente não para agradecer e não para entender o que aconteceu comigo, porque dá a impressão que eu só acostumei a vir numa igreja, e as pessoas lá fora precisam se acostumar a vir na igreja. É muito mais que isso. É um trabalho espiritual profundo que Deus precisou fazer na minha vida, senão eu não seria capaz de fazer isso, sair da situação de pecado, de condenação e vir, né, para Deus. Então o ser humano, ele é incapaz de se corrigir sem que haja uma intervenção de Deus, né? Não dá para trabalhar mais nisso hoje, mas assim,
nós vamos trabalhar em outras quartas-feiras sobre o que Deus teve que fazer então para poder trazer esse ser humano totalmente depravado, né? Ser humano com uma natureza totalmente caída. Então, voltando à pergunta inicial, né, o ser humano é pecador porque peca ou peca porque é pecador? O ser humano ele peca porque ele é um pecador por natureza, né? O fato do ser humano pecar não piora muito a sua situação, porque ele já tem uma natureza pecaminosa, né? Ele é chamado de pecador quando peca, mas ele peca porque ele não tem como não pecar. Ele tem uma natureza que o inclina para isso, né? Isso deveria, em certa medida, nos ajudar em nossas frustrações, né? Entender que nem Deus tem expectativas tão altas como nós temos. Deus sabe que nós vamos pecar, porque nós temos uma natureza pecaminosa, e nós deveríamos amar muito a Deus, né? Deveríamos agradecer muito a Deus por aquilo que Deus fez por nós, porque Ele consegue reverter esse processo, apesar dessa natureza totalmente depravada que nós temos. Deus traçou um caminho para a salvação, e a gente consegue sair disso com a graça, com a misericórdia do nosso Deus. Mas que você possa nesta noite pensar nisso, né? Que isso te ajude a se entender um pouco, e ajude a entender as pessoas com as quais você lida aí fora. Pessoas totalmente escravas do pecado, carentes da misericórdia e de uma intervenção divina. Quando a gente entende isso, isso melhora o nosso jeito de lidar com a nossa própria vida, melhora a nossa forma também de atuar com as pessoas quando nós estamos diante delas. Não é só chamá-las para a minha igreja, mas é desafiá-las a uma nova vida, uma vida que pode ajudá-las a vencer essa natureza inclinada para o pecado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Ó Deus, nós estamos aqui e o nosso coração fica consternado quando nós olhamos para a Tua palavra e constatamos que o nosso jeito de lidar com o pecado não é por conta do ambiente, mas é porque, ó Deus, nós temos uma natureza envenenada pelo pecado. Mas, ó Deus, o que nos encoraja nesta noite é pensar que em Cristo Jesus tudo isso pode ser vencido. E abençoa, ó Pai, cada um de nós, para que saiamos daqui, ó Deus, encorajados pela Tua palavra, conscientes do que nós somos, de onde viemos, e prontos, ó Deus, a viver uma vida que promova a Tua glória. É preciso esforço, é preciso buscar ajuda, é preciso dependência do Senhor, mas, ó Deus, nós sabemos que tudo isso é possível se o Senhor nos assistir com a Tua graça. E nós queremos isso, ó Deus, para viver uma vida que Te agrade e que abençoe pessoas lá fora. Obrigado, Deus, por esse tempo. Nós agradecemos pela Tua palavra, sempre viva e eficaz em nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém, Senhor.